Ó, gente jagunçada do meu coração, seja bem-vindo à Água de Moringa. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que esteve muito em alta aqui nas nossas pautas, no nosso podcast, lá no site do Paranerdia. Então, já para começar, já deixa o like aí, se você estiver conhecendo a gente agora, se inscreve aí no canal, ajuda a gente a crescer, né? Ouve o nosso podcast lá no paranerdia.com.br e vem com a gente ser mais Água de Moringa, ser mais miolo de pote, ser mais coisa do Nordeste, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a história do cangaço. Eu tenho uma pauta que foi pauta de... Não, uma pauta que foi pauta. Eu tenho uma pauta que foi gravada como podcast em áudio lá no Paranerdia. E eu queria trazer para vocês um pouco da história do cangaço. E a gente vai começar já logo pela definição, né? Que o cangaço foi um movimento de banditismo que ocorreu lá no final do século XIX, início do século XX, na região do Nordeste do Brasil, ou seja, aqui. Né, os bandos eram formados por habitantes da região mesmo, né? Por moradores dali, da região semiárida do Nordeste, e eram organizados, né? Eles praticavam diversos delitos, como roubo, sequestro, assassinato, violência sexual e tudo mais. O movimento foi combatido violentamente pelo governo brasileiro na época, né, lá no início do século XX. A palavra cangaço é bem engraçado, porque tem origem no termo canga, né, que era aquela peça de madeira que era utilizada para prender os carros de boi, né, nos animais. Tipo, você tinha um par de bois, e aí nos pescoços dele, para não ir um para cada lado, era colocado uma peça de madeira, assim, meio em arco, né, dois arcos assim, que segurava os bois pelo pescoço, e essa peça era chamada de canga. E aí a canga, né, foi referenciada sempre como alguma coisa que estava segurando, né, no pescoço. Dizem que os cangaceiros utilizavam seus pertences, né, pendurados dos dois lados do corpo, né, como se eles fossem uma cangalha mesmo, ou então um rifle, né, apoiado no ombro, segurando coisas de um lado e de outro, também parecia realmente com uma canga ou uma cangalha. Interessante que no exército, os recrutas, né, servem em pares, né, destacam em pares. Então, um é o canga do outro, né, então isso tem muito a ver com essa peça aí, né, muito interessante, uma trivia muito legal. Os historiadores e especialistas apontam a origem do cangaço ali pelo período do final do Segundo Reinado, né? Aproximadamente na década de 1860, 1890, por aí. Nessa época, a região semiárida do Nordeste era governada por coronéis políticos da região que também eram grandes ricos fazendeiros. Em paralelo, as condições naturais da seca e a falta de alimento levavam grande parte da população à fome e à miséria dentro desse cenário. Aí que surge os grupos de cangaceiro que, através de atos de crime e violência, acabam ganhando a vida, né? Durante o final da Primeira República, diversos governos combatem a ação dos cangaceiros no Nordeste. Apesar disso, os mais importantes grupos foram capturados e mortos apenas no Estado Novo, perto de 1945, por ali, no governo de Getúlio Vargas. Bom, primeiro a gente vai falar sobre as volantes. Depois de uma campanha completamente desastrada e constrangedora em Canudos, na Bahia, o exército regular não podia mais se ver envolvido em conflito de natureza policial. No entanto, o seu uso era um constante, isso em função de não haverem ainda forças policiais federais naquela época. Por outro lado, todos os governos do Nordeste brasileiro via crescer velozmente o banditismo nos seus territórios e precisavam criar uma força policial que fosse capaz de conter esse avanço tão nocivo. Daí é que surgem os pelotões mistos que ficaram conhecidos pelo nome de volante. Essas volantes eram compostas, né, por policiais militares nativos do Agreste e eram em geral comandados por um oficial do exército, tenente, um capitão ou um delegado de polícia indicado geralmente por um coronel da região, né? Aí você já percebe os coronéis ainda fazendo pressão, né, no governo, né? E isso tornava um conhecido como delegado de calça curta, né? Porque era um delegado indicado por coronel que não tinha essas costas quentes todas, então era chamado de delegado de calça curta. Esses grupos percorriam grande distância a pé, perseguindo os cangaceiros, na maioria das vezes com uma diferença muito grande, porque os cangaceiros, na maioria das vezes, eram muito melhor armados e municiados do que a polícia, além de contarem com uma verdadeira rede de apoio formada por coiteiros, simpatizantes ou não. O que alimentava e fornecia até armamentos para eles, enquanto as forças legalistas não traziam para si esse mesmo tipo de apoio. Vale salientar
que algumas dessas tropas volantes se utilizavam de métodos iguais, em alguns casos até mais cruéis que a dos cangaceiros, né? Chegando a ter ocorrido diversos casos de roubos, assassinatos e violência sexual causados pelos policiais das volantes. Qualquer atitude ou deslize era motivo justificado, né, para que houvesse um esculacho contra os moradores. Sendo que, dessa maneira, a integridade física e moral dos sertanejos e seus familiares não valia absolutamente nada diante daqueles que, por ironia, eram obrigados a respeitar e a proteger. Assim, o sertanejo via nos cangaceiros homens que, se respeitados, a recíproca seria verdadeira, chegando até mesmo a protegê-los e cuidá-los. Outro fator que dificultava o desempenho das volantes era que, ao contrário dos cangaceiros, eles tinham que respeitar as chamadas jurisdições, não podendo ultrapassar as fronteiras estaduais durante as perseguições. Esse impedimento só bem mais tarde pôde ser resolvido com um acordo firmado por quase todos os estados envolvidos, que permitiam que as volantes, quando em perseguição, pudessem transitar livremente, não mais respeitando as fronteiras. Era muito interessante, estavam numa perseguição contra um grupo de cangaceiro, e aí chegou no rio que separa um estado do outro, falou assim, aqui a gente não pode passar mais, e aí do outro lado os cangaceiros ficavam lero, 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 lero. Que coisa horrível, cara. Os componentes das volantes sobreviviam com baixos recursos governamentais, com armamentos defasados e marchas longas e exaustivas, muitas vezes sem alimento, sem água de boa qualidade, dormindo mal, chegando a ficar com as fardas aos farrapos, por terem que atravessar a caatinga, em sua maioria formado por facheiros, macambiras, unhas de gato, xique-xique, mandacarus, quipás, ou seja, tudo vegetação espinhosa, né, de difícil transposição. E não foram raros casos que viram em seus quadros casos de infecções, disenterias, empaludismo, picada de cobra, ferimento à bala e até tuberculose, né? Bom, a partir de agora a gente vai começar a listar o nome de alguns cangaceiros, né, e um pouquinho da sua história para que a gente possa entender mais ou menos como começou. Então a gente começa por Lucas da Feira. Lucas Evangelista nasceu em 1807 em Feira de Santana, Bahia, daí vem o seu apelido Lucas da Feira. Como filho de escravizados, ele pertenceu a princípio a Dona Ana Pereira do Lage. Após o falecimento dela, ele passou a pertencer ao padre José Alves de Franco, vindo mais tarde a caber em nova partilha ao pai deste, né, o alferes José Alves Franco. Durante essa última transição de senhor, Lucas fugiu para as matas da cidade de Feira de Santana em meados de 1828 e acabou se juntando a uma quadrilha em conjunto com Flaviano, Nicolau, Bernardino, Januário, José e Joaquim. Foi considerado o chefe dessa quadrilha durante o interrogatório em um fórum de Feira de Santana, sendo preso em 28 de dezembro de 1847. Na prisão, ele teve seu braço amputado em decorrência de ferimentos. Seu julgamento ocorreu em praça pública em 1848, resultando na condenação por enforcamento em 1849. Né? Foi ser bandido, acabou perdendo a cabeça. O próximo da nossa lista é Jesuíno Brilhante. Jesuíno Alves de Melo Calado nasceu em 1844 na cidade de Patu, no Rio Grande do Norte. Original de uma família da aristocracia rural sertaneja, ele virou bandoleiro em 1871 pelo fato do seu irmão ter apanhado no meio da rua de sua cidade natal pelo roubo de uma cabra que lhe pertencia. Diferente da filosofia dos cangaceiros do século XX, que roubavam e pilhavam, Jesuíno foi considerado um cangaceiro gentil, um tipo de Robin Hood, pois ele adorava e era adorado pela população pobre e sempre ajudava em questões financeiras e sociais, como roubar dos coronéis o que pertencia aos nordestinos, quando saqueava os comboios de alimentos que eram enviados pelo governo para as vítimas das secas, mas que ficavam nas mãos dos poderosos e nunca chegava à população. Além disso, também era defensor dos fracos, das crianças agredidas, dos velhos e das moças ultrajadas. Entre 1871 e 1879, o cangaceiro romântico implantou um estado paralelo nos sertões brasileiros. O desfecho final de Jesuíno de Melo Calado foi numa emboscada em Mossoró, Rio Grande do Norte, quando levou 2 tiros e morreu pouco depois, em novembro de 1879.
Seus restos mortais estão desaparecidos, pois, após sua morte, seu corpo foi levado pelo médico Francisco Pinheiro de Almeida para exposição do Colégio Diocesano de Mossoró por longos anos e, na sequência, fez parte do acervo museológico do alienista Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, e, por fim, removeu do acervo sem dar paradeiro do destino final, ou seja, Jesuíno Brilhante não brilha mais, está desaparecido. Antônio Silvino. Manuel Batista de Moraes nasceu em 1875 em Afogados da Engazeira, em Pernambuco. Apelidado de Batistinha, ou Nezinho, ele inicia no cangaço em 1896, juntamente com seu irmão Zeferino, após o assassinato do pai, fazendeiro Batistão do Pajeú. Adota o nome de guerra Antônio Silvino em homenagem ao seu tio Silvino Aires Cavalcante de Albuquerque, cangaceiro que acolheu o sobrinho após o assassinato do pai por brigas de terras. Por outros, ele era apelidado como Rifle de Ouro, né? Porque ele não errava um tiro. Silvino foi um famoso chefe do cangaço, substituindo cangaceiros célebres tais como Jesuíno Brilhante, Adolfo Meia-Noite, Preto, Moita Brava e seu tio Silvino Aires. Entre outros atos, ele arrancou trilhos, prendeu funcionários e aí sequestrou engenheiros da Great Western, que era uma empresa que estava colocando linha de trem lá em Pernambuco e na Paraíba. Ele desapropriou também parte das terras da sua família sem indenização. Nesse estado, um de seus maiores perseguidores nos primeiros anos do século XX foi o alferes Joaquim Henriques de Araújo, que mais tarde viria a ser comandante da Polícia Militar Paraibana. Em Pernambuco, uma década depois, ele foi perseguido pelo alferes Teófanes Ferraz Torres, delegado do município de Taquaritinga, que finalmente o prendeu em fins de novembro de 1914, no governo do general Dantas Barreto, tornando-se o prisioneiro número 1122 da cela 35 do raio leste da antiga Casa de Detenção de Recife. Teve comportamento exemplar. Em 1937, ele foi libertado através de um indulto do presidente Getúlio Vargas. Antônio Silvino faleceu em Campina Grande na casa de uma prima em 30 de julho de 1944. O próximo da lista é Senhor Pereira. Aí sim, a gente já está chegando perto. Sebastião Pereira e Silva nasceu em 1896 na região de Serra Talhada, em Pernambuco. A família Pereira já era desde o início do século XX envolvida em conflitos políticos pela posse de terras com a família Carvalho, que gerou diversos assassinatos em ambos os clãs. Senhor Pereira ingressa no cangaço juntamente com seu primo Luiz Padre em 1907 após o assassinato de um dos patriarcas da família, famoso político local. Ambos formam um bando numeroso que incluía, entre todos ali, Virgulino Ferreira da Silva, que mais tarde recebeu a alcunha de Lampião. Lampião tinha parentesco com a família Pereira. Aos 26 anos, ele deixa o cangaço, a pedido do padre Cícero, entregando em 1922 sua tropa para o comando de Lampião, em virtude do seu comportamento violento. Pressionado politicamente e perseguido por forças policiais, ele acabou viajando com o primo Luiz Padre para Goiás, em Minas Gerais, onde teve o título de cidadão mineiro. Senhor Pereira faleceu em uma manhã de 1979, em Lagoa Grande, no estado de Minas Gerais. E agora, para a decepção de muita gente, inclusive sua, vamos falar de Lampião. Só que uma coisa, eu vou fazer um programa só sobre Lampião e o cangaço lampiônico e um outro programa falando sobre os cangaceiros de Lampião. Por isso, o que eu tenho aqui é um resumo, muito resumidinho, sobre a vida de Lampião, tá bom? Lampião nasceu em Serra Talhada e a sua data de nascimento é alvo de informações conflitantes. Ele pertencia à família de posição social razoável e foi alfabetizado. Sua família perdeu tudo o que tinha em uma disputa de terra com Zé Saturnino. Ingressou no bando do cangaceiro Senhor Pereira, como já falei antes, em 1921 e no ano seguinte tornou-se líder do bando. Sua parceira foi Maria Idéia, que aderiu ao cangaço em 1930 e juntos tiveram uma filha em 1932. Ele morreu em uma emboscada em Sergipe em 1938. Sua cabeça foi exposta por diversos locais. Seguindo viagem, a gente tem Corisco. Cristino Gomes da Silva Cleto nasceu em 1907 em Água Branca, nas Alagoas. Aos 17 anos, em uma briga de rua, o Corisco matou um cara que era conhecido do coronel da cidade de Água Branca.
Temendo ser punido, né, e sem ter pra onde ir, ele tomou a decisão de se aliar ao bando do cangaceiro Lampião. Falou assim, eu matei um cara, aí Lampião, vou junto. Ele era conhecido por sua beleza, pelo seu porte físico e atlético, seus cabelos longos, que o deixavam com aparência agradável, além da força física muito grande. Por esses motivos, ele foi apelidado de Diabo Louro quando entrou no bando de Lampião. Com a divisão do bando de Lampião, que era uma estratégia para fugir da perseguição, né, das volantes, o Corisco formou seu próprio grupo, tornando-se o líder dele. Em meados de 1938, a polícia alagoana matou e degolou 11 cangaceiros que se encontravam acampados na Grota do Angico, em Sergipe. Entre eles encontrava-se Lampião e Maria de Déa. Corisco, ao receber essa notícia, resolveu se vingar furiosamente. Dirigiu-se até a Fazenda Patos, matou e degolou Domingos Ventura e mais 6 pessoas da família do fazendeiro acusado de delatar o bando da polícia. Corisco ordenou a um fazendeiro local que levasse as cabeças para o tenente João Bezerra e dissessem que eram para ele fazer uma fritada. O cara era brabo. Porém, Corisco assassinou as pessoas erradas. Os culpados por delatar Lampião em seu bando, a polícia, foram Pedro de Cândido e seu irmão Durval de Cândido. Corisco sequestrou Cégia Ribeira da Silva, a Dadá, quando ela tinha apenas 13 anos. Mais tarde, de ódio, Corisco passou a ser seu grande afeto. Ele a ensinou a ler, a escrever, a usar armas. Corisco permaneceu com ela até no dia da sua morte. Os dois tiveram 7 filhos, mas apenas 3 deles sobreviveram. Em 1940, o governo Vargas promulgou uma lei concedendo anistia aos cangaceiros que se rendessem, né? Corisco e sua mulher Dadá já haviam decidido deixar o cangaço desde 1939, quando no ano seguinte estavam em Barra do Mendes, na Bahia, em um povoado denominado Fazenda Pacheco. O casal repousava em uma casa de farinha após almoçarem. O ataque foi comandado pela volante de Zé Rufino, juntamente com o tenente José Otávio de Sena. Corisco foi surpreendido, mas não se entregou, dizendo a Rufino que não era homem de se entregar. Foi metralhado na barriga e deixado com o intestino para fora do abdômen, ainda vivendo por 10 horas depois da rajada de tiros. Dadá foi atingida em uma perna, precisou amputar o membro. Com as mortes de Lampião e Corisco, o cangaço nordestino enfraqueceu-se e acabou sendo extinguido. Corisco foi enterrado no cemitério da Consolação em Miguel Calmon, na Bahia. Sua cabeça ficou exposta lá durante 30 anos, no Museu de Nino Rodrigues, ao lado das cabeças de Lampião e Maria de Déa. Porém, seus restos mortais foram exumados e cremados a mando de seu filho, Silvio Bulhões, e suas cinzas foram jogadas no mar. Bem, galera, o vídeo foi esse hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa a minha narração meio embolada, mas é assim mesmo. Se você quiser corrigir alguma dessas informações, pode mandar uma mensagem para mim aqui, não tem problema. Segue a gente nas redes sociais, ouve o nosso podcast lá no Paranerdia. Um beijo para todo mundo e até a próxima.